Mano, eu sempre tive essa pergunta na minha frente. Será que o protótipo é realmente o vilão de Pop Playtime? Mano, desde o começo, desde o capítulo 1, a gente sempre se perguntou quem era o protótipo. A gente não tinha informações. No 2 é a mesma coisa, a gente viu ele pegando a parte da Mumi. E no 3 ele basicamente finalizou o Catnap, né? A gente derrotou, mas ele finalizou. Aí no quarto não apareceu ele tanto, só foi mencionado. E no final descobrimos que ele era o Oli disfarçado. Aí no quinto ele apareceu. Mano, então agora a gente vai analisar. O que o protótipo faz? É realmente alguma coisa de vilão? Ele é o problema da Playtime? A gente, por que tem esse questionamento? Porque tudo que acontece na Playtime são fruto dos experimentos e do que sofreram, né? E o protótipo sabe disso, a Pop sabe disso, todo mundo sabe, os que tem consciência. Mas, se a gente for analisar, o protótipo só queria, pelo menos até agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer no 6, que ia basicamente a proteção dos experimentos. Logicamente, eu imagino que ele não é bonzinho, né? Então ele poderia fazer algumas coisas ali e tudo. Mas já a Pop, que é o que a gente segue, né? No todos os capítulos, a gente tá do lado da Pop, quer acabar com tudo. Então, no caso, ela quer acabar com ela e tudo. Mas só que tem um porém aí. A Pop e o protótipo basicamente é imortal na lore. Os dois lá são imortais. Protótipo, para com isso. Por favor. Você queria algo melhor, mas se não deixar os órfãos partirem, não vai conseguir. Não consegue perceber? Mesmo que me mate, vai lutar com os outros por anos. Por favor, só os deixe ir e ninguém mais terá que morrer depois de nós. Por favor. Tudo morre, Pop. Tudo menos No final do capítulo 5, dá para entender que nós também se tornamos meio que um experimento. Porque ele joga na gente naquele gel e a gente acaba se curando. Então não sei, vai ser uma boa capítulo, porque os caras botaram o melhor boneco na minha opinião, que é o Doutor, cara. O Doutor pra mim é o melhor boneco de Pop Playtime. O quarto acertou em botar esse boneco, porque o Doi, na minha opinião, é um boneco muito bom também. Mas não dava pra ele carregar como um vilão. O Doutor carregou a história como vilão. Como ele, entre aspas, foi meio ruim, né? Mas tirando isso, tá tudo suave. Mas só que a Pop, eu nunca confiei nela, cara. Nunca gostei dessa personagem. Desde o segundo, né? Porque o primeiro não dá pra contar que a gente não sabia nada. O segundo, eu nunca gostei, eu sempre achei, eu sabia que não ia dar certo, primeiramente porque eles precisam de dinheiro, né? Então, acabar no 2 ia ser muito estranho. Mas, mano, ela ia acabar não fazendo. Essa personagem é um dual grade, cara. Porque, vê, no 2 ela não está aí. No 3 ela se arrepende. Aí no quarto ela se desespera. E no Style também, deixando eu e nós, né? O P e a Kiss lá. E pra gente se lascar. E ela tentava conseguir fugir. Aí no quinto ela volta. Mano, aí no sexto vai o quê? Vai no Style de novo. Qual é o sentido disso? É tipo um tá e volta, tá e volta. Por isso que eu nunca confiei nessa personagem. Desde o começo eu sabia que essa personagem ia ser um problema. E eu acho que quem é a vilã dessa história é a Pop. Entende? Porque
não foi mencionado o que ela fez na hora da alergia, mas já foi dito isso uma vez pelo doutor, que ela participou de alguma forma. E deu pra ver que na hora da alergia os dois tiveram um mal de entretenimento e ele acabou prendendo, pelo visto, a Pop na caixa ou fazendo alguma outra coisa. Então, existem duas coisas. Qual a gente tem que analisar? Primeiro, a Pop quer acabar com tudo. E o segundo é que o protótipo quer basicamente pôr uma condição para os experimentos continuar sendo assim. Porque eles não têm escolha mais. Eles não podem voltar como eles eram. Que crianças normais. Isso aí já era. E outra coisa. Os dois têm problemas imensos, porque os dois são filhos do Elliot, que foi o que começou isso. Então, ele usou os próprios filhos para fazer isso, que é aí que virou os dois experimentos mais desenvolvidos e mais bem sucedidos, que é a Pop e o protótipo. O protótipo ainda mais superior à Pop. Então, esse é o seguinte. Eu nunca confiei na Pop e eu acho que não vai acontecer no 6, mas quando a gente derrotar o protótipo, a Pop vai ser a próxima vilã. Porque talvez, como a gente é o funcionário, e mesmo ela estando, entre aspas, nos ajudando, talvez ela não deixaria a gente vivo. Então eu acredito que no final talvez a gente teria que lutar ou a gente ia junto de todos os experimentos, alguma coisa assim. Eu imagino o final desse. Se a Pop se tornar vilã, pode acabar com o protótipo ou não. Então, existe esse porém, né? Resumindo, o protótipo é vilão ou não é? Dá pra dizer que talvez eles não seja, mas não é sim, né? Não é sim ou não. Porque tem esse porém, vamos saber mais no 6 para saber sobre os órfãos, né? Que a Lily falou ali na parte, eu esqueci de mencionar isso. Se eu não posso ir para um lugar melhor, você também não vai! Para onde eles foram? Será que o protótipo acabou com eles ou estão vivos? Eu acredito que eles talvez alguns estejam vivos. Talvez o protótipo, porque o protótipo não foi o que causou o Dog Day, né? Ele não matou ele, não tirou ele do jogo. Apenas deixou ele daquele jeito como a gente viu no 3. Então, talvez eles estejam vivos, mas em mal, porque alguns devem ter ido contra ele e tudo. Lembrando, isso aqui não é 100%, é só uma opinião e o que eu acho que é o protótipo. Porque já foi mencionado pelos próprios criadores que saíam da equipe da Mob Games, que o protótipo era para ser um personagem estrategista e o mais inteligente dali de todos. Então, o que ele tá fazendo quer dizer que é o que ele acha certo. Então, ele não sabe que ele é o vilão. Ele não sabe. E isso é muito melhor do que o original, que foi o que foi. Eu até que gostei do design do protótipo original, não achei tão ruim, mas eu preferi o antigo ainda, que era para ser. E a personalidade aí só virou um vilão genérico com ali. Então eu tenho medo deles não pegarem o que o personagem era para ser. Eu tô pegando essas teorias no base que a produção antiga do Pop Playtime queria. Ele não é o... Na cabeça dele não é o vilão. Ele acha que tá fazendo as coisas certas. Mas as ações dele tornam ele um vilão. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo.
Se é possível, deixa o like e se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau.